canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar o nosso primeiro vídeo do dia, como sempre, aí, com muitas informações pra vocês. Antes disso, ó, pedi pra você deixar aquele like marotaço que ajuda a gente bastante. E claro, se for a primeira vez aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e segue a gente também lá no Instagram. Copa do Mundo tá pegando fogo, a Argentina tomou na tarraqueta hoje, como bom brasileiro. Tô até de amarelinho aqui de propósito. Tô muito feliz por isso, eu tô muito triste com a notícia dessa, mas a parada é a seguinte: estamos aí vivendo uma Copa / semana de Black Friday e a Bet7k tá com uma super promoção. Se você fizer um depósito de R$25, você gera um ticket aí que vai ter um sorteio no dia 28 na Bet7k e serão 3 ganhadores. Primeiro ganhador, ele ganha aí R$5.000 de banca para poder apostar na Bet7k e um iPhone 12. Segundo colocado, uma camisa da seleção brasileira e R$3.000 aí na banca para poder estar apostando. Terceiro colocado ganha R$2.000 aí na banca. Lembrando que a Bet7k, você indicando um amigo, você ganha R$20 para poder apostar e também você tem um cash out, pode encerrar as apostas antes dos jogos acabarem. Mas para participar dessa promoção não tá valendo aí o cash out. Essa é a única regrinha, beleza? E também, primeiro depósito seu, eles já dobram o valor, independente aí da parada da Black Friday, se você ganhar ou não. Bet7k, parceira do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Dito isso, hoje é a tal da terça-feira nervosa, dia 22 de novembro, e hoje está marcada a bendita da reunião entre Paulo Brax e a cúpula da 777 lá em Gênua para poder traçar o futuro do Vasco. Aval por Pedro Raul, reforços, treinador. Então devemos ter muitas novidades a partir de amanhã, após o encerramento da reunião. As reuniões devem ocorrer entre hoje e amanhã. Então, ó, terça e quarta decisivo aí pro Vascão da Gama. É possível até que o nome do treinador seja anunciado já nessa semana. Eles já estão até especulando, segundo apurou os companheiros do canal Atenção Vascaínos, que o retorno do Paulo Brax ao Brasil pode ocorrer antes previsto o retorno do Brax para dia 1º de dezembro, que é daqui mais ou menos a 9 dias. Ele pode antecipar o retorno ao Brasil para poder ajeitar logo essa questão das contratações. Beleza? Lembrando que dia 1º de dezembro é uma semaninha antes da representação dos jogadores. Então é possível sim que o Paulo retorne ao Brasil com alguma antecedência. Bom, dito isso, vamos trazer duas situações aqui também importantes. Primeiro, o Vasco está firme nessa briga aí com o governo do estado pelo Maracanã. E temos novidades, ó, matéria do Globo Esporte. O Vasco enviou nesta segunda-feira um novo ofício ao governo do Rio. O documento, endereçado a Cláudio Castro, pede que o governo intervenha e que o clube seja ao menos ouvido no processo de cessão provisória do Maracanã. Na última semana, o governo do Rio decidiu renovar o termo de permissão de uso por mais 6 meses a Flamengo e Fluminense. A notícia pegou de surpresa o Vasco, que já havia solicitado a permissão para a administração do Maracanã antecipadamente. Lembrando que é a 7ª renovação provisória, e aí que o governo dá em 4 anos sem eles pagarem nada por isso. É sacanagem, é um tapa na cara da sociedade carioca de uma maneira geral. A indignação está no fato de que o Vasco não foi ouvido sequer e considerado. Não teve a oportunidade de apresentar uma proposta, fato que o clube entendia ser uma obrigação do poder público. No novo documento, o Vasco lembra que sempre teve uma relação cordial e respeitosa com o governo estadual, especialmente com Cláudio Castro. O clube vê irregularidades no processo e pede que o governador interfira. A intenção é evitar que o assunto chegue à justiça. E agora aqui, ó, o Vasco se aliou à construtora W Torre e à Legend, referência mundial em gestão de estádios, e entrou na disputa para administrar o Maracanã. O clube entregou uma proposta para administrar o estádio, mas a abertura dos envelopes foi suspensa pelo Tribunal de Contas do Estado, que apontou irregularidades no edital da licitação. Os americanos da 777 estavam no Brasil e ficaram surpresos com o adiamento. Decidiram então enviar um ofício ao governo do Rio solicitando a permissão provisória para gerir o Maracanã de forma imediata até que o processo da licitação seja
Concluído, o clube não obteve resposta e aumentou o tom com o governo, enviando um novo ofício ao Estado solicitando a participação na administração do Maracanã, uma vez que a licença de Flamengo e Fluminense acabaria na segunda quinzena de outubro. Novamente, não houve retorno. Quando o governo do Rio decidiu renovar o termo de permissão de uso por mais 6 meses ao Fluminense e ao Flamengo, o Vasco se sentiu lesado por ter sabido da notícia pela imprensa e não ter sido ouvido no processo. Agora pede a intervenção do governador. Bom, na minha opinião, já estava muito claro que isso ia acontecer, porque foi cristalino, para quem entende um pouquinho de bastidor e sente maldade de longe, aquele encerramento da entrega dos envelopes de forma bizarra, na véspera da entrega, foi muito na cara de que eles sentiram um golpe. Já falei aqui algumas vezes, o Maracanã é um estádio hoje que 2 clubes lá jogam, que já tem problemas com gramado, porque em 1900 bolinha era de um jeito, hoje é de outro. Hoje, para se ter um futebol de alto nível, você tem que jogar menos no estádio, não dá para ficar jogando toda hora, e já jogam 2 clubes lá. E eu já falei aqui que o Rio de Janeiro tem um problema crônico. O Vasco é o único que tem um estádio próprio, mas é um estádio que é pequeno para o tamanho da sua torcida. São Januário está pequeno para o Vasco. Entre 4 e 5 horas esgotam todos os ingressos de todos os jogos, com um time horroroso jogando uma segunda divisão. Imagine agora com um bom time na primeira divisão. Não dá. Para ontem o Vasco precisa de um outro estádio. Flamengo e Fluminense tem mais de 100 anos de história e nunca fizeram um estádio. Tem a Laranjeira lá que é pequena, a Gávea que é pequena, e não dá para mandar jogos de uma equipe profissional. Eles têm que ter o estádio deles. O Maracanã é um estádio do governo do estado, que ele é um patrimônio cultural do Rio de Janeiro. Então é para todos os clubes cariocas terem igualdade para poder utilizar o estádio. O Engenhão, ou Newton Santos agora, é um outro estádio que também pertence ao estado, mas ele não tem essa relação histórica com os 4 clubes do Rio. Foi um estádio construído para o Pan-Americano e depois do Pan-Americano foi feita uma licitação. Tanto é que a galera nem brigou muito pelo Engenhão, né? O Botafogo foi lá, fez a licitação, ganhou e tem 25 a 30 anos para gerir o estádio, que eles gerem, salvo engano, acho que é desde 2007. Se eu não estiver falando nenhuma bobagem aqui, mas foi mais ou menos por ali. O Maracanã é outro rolê. Se o Flamengo tem um estádio próprio, o Fluminense, o Maracanã, ficaria perfeito. Os clássicos do Rio de Janeiro, joga-se no Maracanã. Os maiores eventos se faz no Maracanã. Você pega aí, né, o Flamengo tem jogado todas as competições, dá mais ou menos 70 jogos no ano. Manda 20 jogos lá no Maracanã, mas tem um jogo o estádio próprio dele. O Fluminense não lota o Maracanã, na maior parte dos jogos fica vazio. O Fluminense precisa de um estádio ali para 20 mil, 25 mil, tá ótimo. Jogo de maior apelo, mais final, mais quartas, semifinal de Libertadores, Copa do Brasil, vai pro Maracanã. E assim todo mundo utiliza o patrimônio. Não dá também para ser igual era em 1900 bolinha, que todo mundo joga lá, arregaça com o gramado é um pasto, mas tá todo mundo jogando. Também não dá. Agora, o que não dá também, sabendo dessa situação do problema do gramado, nego na putaria, desculpa porque não tem outro termo, sentiu que a proposta do Vasco era melhor, o Vasco ia ganhar, ia causar um problema, porque iam ter 3 clubes jogando no estádio, o Flamengo vai ter que correr para fazer um estádio você não instala um dedo, você leva aí 2, 3 anos para tirar um projeto do zero e botar, né, para funcionar, então ia causar um problema ali, que ia acabar acontecendo o quê? Arrebentando o gramado do Maracanã. Então, na minha opinião, isso é uma politicaiada do caramba, para ficar bem com o Flamengo ali também. Eles estão empurrando com a barriga para deixar a dupla Fla-Flu lá. Deram mais uma sessão de 6 meses para fazer com que a dupla Fla-Flu, já sabendo da proposta do Vasco e do Fluminense, consiga algo melhor, que é difícil. Você tem a maior administradora de estádios do mundo, que é a Legends, e a maior gerenciadora de arena no Brasil, que é a W Torre. Como é que você faz uma proposta melhor do que isso? Eles vão ter que dar um jeitinho lá para ir, né, na camaradagem, eles tentar ganhar a próxima licitação. A realidade nua e crua é essa. Não tem outra coisa diferente disso. Por justiça, o Vasco teria que ganhar a licitação. Mas o Vasco ganha a licitação, vai ter que todo mundo jogar no estádio, e é o que a dupla Fla-Flu não quer. Eles mesmos acabam fechando o estádio por um período, jogando em outro lugar para poder tratar do gramado. Porque já é demais 2 clubes jogando lá. 3
vai piorar. Eu sou bem consciente nesse sentido. Porém, o Vasco, como um dos grandes clubes do Rio, assim como o Botafogo, não pode ser privado de jogar no principal palco do Rio de Janeiro, até porque o Vasco é o primeiro campeão do Maracanã. E o patrimônio é do Rio de Janeiro. Eu, como vascaíno, pago imposto pro Maracanã. Você, tricolor, botafoguense, flamenguista, americano, banguense, né, torcedor do Campo Grande, de qualquer clube aqui do Rio de Janeiro, você paga o teu imposto, você tem que ter o mesmo direito. Enfim, isso é um assunto que dá pano pra manga aí, mas tá nítido aí que tem sim um favorecimento lá ao rival. É isso. 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. E logo mais aí na parte da tarde, começo da noite eu volto. Valeu, fui!